Tendência de baixa nos preços da soja na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Para o milho, as cotações caíram na comparação com a semana passada, mas estão mais estáveis. Assunto para o quadro Commodities em Foco, que hoje conta com a participação do consultor de mercado e fundador da Agromove, Alberto Pessina. Olá, Alberto, bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Olá, Priscila, tudo bom? Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Alberto, o que vem pressionando tanto os preços da soja quanto o milho nesta semana, na sua opinião? Olha, o que a gente tem visto são basicamente dois fatores importantes aí, né? O primeiro fator aí está relacionado à safra, que vinha tendo problemas de chuva nos Estados Unidos, e essa chuva, nas últimas semanas, vem melhorando as condições de chuva e mostrando que a perspectiva de condições de safra boas a excelentes, que vinha aí 11 até 12% aí piores do que a média dos últimos 5 anos, já começou a melhorar. Hoje nós estamos aí por volta na soja, acho que por volta de, deixa eu ver aqui, 8% a menos do que os últimos 5 anos e 6% a menos na safra de milho. Então já houve uma melhora e isso faz com que o cenário, então, as perspectivas de soja Chicago comecem a acalmar o mercado, e esse é um fator que eu diria um dos principais aí. O segundo fator está relacionado um pouquinho ao câmbio das últimas semanas, que nós tivemos uma oscilação do câmbio, o câmbio voltou a desvalorizar aqui no Brasil, né, relacionado às condições de inflação, é um mercado mais macro, né, umas condições mais macros, há uma possibilidade de juros mais altos nos Estados Unidos aí nos próximos, vai demorar um pouquinho mais para cair, né? Até subirem um pouquinho, e isso faz com que o dinheiro não fique tão disponível ao mercado e o câmbio se desvalorizou, o real se desvalorizou um pouquinho, voltando aí para esses mercados de juros altos. E isso faz com que automaticamente a soja brasileira tenha aí fique em dólar um pouco mais barato, e isso pressiona Chicago, que também cai um pouco. Então, são dois fatores aí que estão um pouquinho pressionando essa soja de curto prazo, né? E, Alberto, você acha que essa tendência ela deve se manter também, então, nos próximos meses? Olhando, então, curto prazo, um pouquinho essa condição, eu daria atenção a esses dois pontos. Olhando um pouquinho mais para frente, a condição de soja americana, sim, deve ter uma condição de soja americana um pouco melhor. Já está aí numa condição de que as lavouras já tiveram um bom desenvolvimento. Então, você tem um pouco peso, né, pouca força de afetar muito mais. Essa soja já está aí com mais ou menos um 50% já entrando numa condição já de mais firmeza de produção. Então, você já começa a ter menos efeito do clima sobre essa soja. E, além do que, as chuvas também devem ser boas. Aí não há mais uma previsão de chuvas tão ruins. O câmbio vai demorar um pouquinho mais para esse juros americano cair, né? O que faz com que o câmbio permaneça um pouquinho mais alto do que vinha se esperando, talvez ele não pressione tanto, fazendo aí esse dinheiro indo para fora, né? E a soja Chicago vindo a cair. Então vai ficar um pouquinho desse equilíbrio entre o câmbio desvalorizar, o que seria bom para o Brasil, deixa a gente mais competitivo, e ao mesmo tempo esse fator da soja americana vir boa. Agora, por favor, continua, pode continuar. A longo prazo, olhando um pouco mais para frente, aí começam a entrar as condições de safra brasileira, né? E aí a gente precisa prestar atenção nesses riscos climáticos que estão aparecendo. Há uma condição de El Niño, né? E sempre que a gente olha preços para a safra 23, 24, né? A gente tem ali, não existe um preço preciso, né? Quando a gente bota isso nos modelos, os modelos nos dão uma banda superior, seria uma condição de muito estresse, e uma banda inferior, que seria uma condição de muita oferta, né? Então, numa condição de muito estresse, a gente imagina aí preços ao redor de 180, 170 reais, aí voltando a isso se tiver um estresse na condição de safra brasileira, que é uma safra importante. Mas aí precisamos realmente os fatores que afetam isso, que seria um clima que hoje o El Niño está nos dizendo, os mapas climáticos nos dizendo que do Mato Grosso do Sul, divisa com o Mato Grosso ali, um pouquinho meio de Goiás para cima, vai ter problema climático, né? Tanto em setembro, quanto em outubro, quanto em novembro, nós vamos ter aí algum problema climático,
não dá para falar com precisão o tamanho desse problema, mas nos indica que teremos algum problema nessas regiões de Certo. menos chuva. E isso pode atrasar a safra brasileira, o plantio da soja, que é a condição inicial de lavoura, né? Não quer dizer que a safra vai ser ruim, mas neste momento já vai dando um indicativo que teremos algum estresse, e esse tipo de estresse pode causar oscilação de preço. Então a gente precisa ter o que é um teto. Se ele chegar próximo aos patamares bons, a gente recomenda fazer alguma proteção, né? O outro lado é o extremo, né? Se isso não ocorrer, né? Se isso falhar e tivermos uma superprodução, aí sim nós temos pressões de uma safra americana que vem vindo boa, não é uma safra péssima, né? É uma safra talvez um pouquinho pior do que a média, mas uma safra ainda com uma condição boa. E a safra brasileira que vai pesar, o Brasil exporta bastante, né, o Brasil, então vai pesar nessa condição de preço lá na frente. Se a safra brasileira se mostrar com uma condição muito boa, a gente vai ter uma pressão de preços mais baixa. Mas, a princípio, há um cenário de estresse climático que deve trazer condições de Certo. estresse de preço. Certo. Agora, pensando pelo lado do pecuarista, né, já que os grãos eles fazem parte da dieta do rebanho, esse recuo que a gente falou aqui agora, ele é favorável, mas ao mesmo tempo a arroba na B3 também segue desvalorizada. Como é que a gente faz para equilibrar essa conta aí, hein, Alberto? Perfeito. Então, só conectando, então, né, se você atrasar a soja de milho, a safra de soja, você automaticamente atrasa a safrinha de milho, né? E aí a safrinha de milho pode ter algum problema. A primeira safra de milho, que seria o principal insumo dos confinamentos aí, né? A primeira safra de milho deve ser boa, porque a região sul do Brasil é que produz a primeira safra de milho, e a princípio há boas chuvas, a Argentina também vai ter boas chuvas, então essa região não vai ser prejudicada na primeira safra. O risco vai estar aí, dependendo desse atraso do plantio da soja, nós podemos ter um atraso no plantio do milho, e isso pode trazer estresse nessa precificação. A segunda condição de pode atrapalhar aí, ou trazer um estresse é essa questão de guerra na Rússia. E aí a guerra, ali o bloqueio do Mar Negro, Rússia e Ucrânia, pode sim trazer uma retirada de grãos do mercado. Já estamos vendo isso, e isso tem causado um pouco de estresse. Então, se você casar as duas condições, se as duas ocorrerem, você tem um estresse maior nos preços de milho, mas lá na frente, a curto prazo, a gente não enxerga, porque a safra brasileira tem vindo com muita oferta e realmente os preços aí, a curto prazo, ainda estão bons. Mas a longo prazo, podemos ter algum estresse. Inclusive, os preços futuros de março chegaram a bater a R$ 67 a saca de milho em Campinas. Certo. Bom, ligando isso com a pecuária, né, que você está me perguntando aí. Na pecuária, nós estamos realmente com preços em outubro aí de 231, né, na B3, e isso estressa o mercado, porque é um preço até menor do que está o mercado físico, né? Então, quer dizer, você comprar um boi magro, que é o principal insumo de um confinamento, ou quem comprou um animal já há momentos atrás, no começo do ano, tem uma arroba de compra desse animal muito cara. Para vender a 231, ela não é viável. Ela nem que você barateie o custo da ração, que está, a princípio, um pouco mais barato. Caíram os preços dos grãos significativamente, mas mesmo eles sendo baratos, eles representam aí em torno de 25% do custo de produção de um confinamento. O grande custo é realmente o boi magro. Então, vender esse animal a 231 não é viável, não fecha a conta fica Certo. negativa, isso desincentiva a produção. Então, olhando aí esse lado, nós temos aí talvez alguma desistência, algum desânimo do produtor em ofertar. O que seria muito bom, tá? Porque nós estamos num momento de alta oferta. Então, se você pegar o primeiro semestre desse ano, Correto. nós tivemos 16% a mais de oferta de carne no mercado no Brasil. Então, é um número bem elevado. Nós não exportamos mais do que o ano passado, nós continuamos exportamos somente no último mês, aí, os 2 últimos meses depois da vaca louca, que nós começamos a exportar, igualou o volume do primeiro semestre do ano passado. Então, produzimos mais, exportamos igual, sobrou muita carne no mercado interno. Estamos com 24% a mais de carne sobrando no mercado interno, que pressionou esses preços para baixo que nós estamos vendo hoje, e continuamos com essa oferta. O segundo fator está aí relacionado ao frango.
O frango também está com uma super oferta. E se houver bloqueios na condição das exportações, né, a gente já ouviu algumas coisas, mas se isso se intensificar, aí sim nós temos uma oferta de frango também pressionando. Já está super ofertado. Se sobrar esse produto aqui dentro, Certo. aumenta essa oferta. Então, são dois fatores que têm desanimado a curto prazo Perfeito. essa precificação. Tá certo. Precisamos de preços mais baixos, de oferta menor para poder subir esses preços. Tá certo. Agradeço muito aqui sua participação, viu? Um ótimo fim de semana e até a próxima. Para você também, muito obrigado aí. É muito prazer estar com vocês novamente. A Tá joia. Gramu agradece vocês.